Olá, como vocês estão? O vídeo de hoje a gente vai conversar um assunto que me perguntam muitas vezes, sobre organização. Uma fase da vida em que é muito comum a gente encontrar, por exemplo, uma enorme desorganização nos quartos, é na adolescência. Com certeza alguém aqui se lembra ou já entrou no quarto de um adolescente, parece um universo paralelo. A cama vira escrivaninha, a cadeira vira cabide, o chão de repente parece uma despensa lotada de pacotes de bolacha. Mas se a gente prestar mais atenção, a gente vai perceber que, na verdade, aquele quarto ele é um reflexo do próprio adolescente. Por quê? Porque o adolescente está naquela fase em que ele já não é mais criança, mas ele também ainda não está com a estrutura e preparado para a vida adulta. Ele está numa transição em que tudo parece exatamente como o quarto dele. Tudo parece estar fora de lugar. Então, nessa altura você vai estar perguntando, peraí, Fernando, então você está falando que a minha desordem, bagunça, desorganização é um reflexo de mim mesmo? É isso mesmo. Na maioria das vezes, as nossas questões internas, as nossas desorganizações internas, elas podem transbordar na nossa vida externa. Quando as coisas elas não andam dentro de mim, elas geram reflexos, desorganizações ao meu redor e na minha vida também. Aí você me pergunta, mas Fernanda, as bagunças que eu tenho por aí, na verdade, é porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Mas isso também é um indicativo de que algo não vai bem. Quando a gente não consegue um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional, nós já temos aí um certo tipo de bagunça. Não precisa ser aquela roupa amontoada no chão. Tem outras maneiras mais sutis que os adultos eles também vão dando indícios de que existem desordens. E por desordem eu me refiro, na verdade, a tudo aquilo que está fora de lugar, mas que atrapalha todo o resto. Na psicanálise, a gente compreende que sempre tem coisas mais profundas do que estão aparentando. Por exemplo, a gente sabe que todo excesso é uma forma que o nosso emocional está comunicando que algo não vai bem. Então pode ser aquela bagunça concreta mesmo, de objetos, coisas, roupas, sempre fora do lugar, mas também podem ser outras, por exemplo. Existem bagunças do tipo comer compulsivamente, beber demais, aquela pessoa que está sempre atrasada para tudo, ou seja, comportamentos que repetidamente eles estão fazendo a sua vida ser desnecessariamente mais difícil. E aí você me pergunta, e como é que eu mudo isso? Bom, exatamente como a gente está fazendo aqui. O primeiro passo que eu sempre falo em terapia é nomeie as coisas corretamente. Se você já entendeu que talvez essas bagunças que você carregue pela vida, se algum desses comportamentos que eu citei você se identifica, quando você nomeia isso corretamente, você já vai saber que a sua bagunça não é uma mera bagunça, ela se trata de um problema. E aí sim, quando a gente sabe que existe um problema, é que a gente vai conseguir encontrar soluções eficazes para cada um. Às vezes pode ser que o bebê, por exemplo, ele pode ser um reflexo de que você não está sabendo lidar bem com a realidade. Ou então, por exemplo, está sempre atrasado, pode ser um indicativo que você está muito contrariado com a sua rotina. Quando você consegue fazer essas nomeações corretas, você já vai ter um começo para você começar a encontrar as soluções adequadas. É como arrumar um guarda-roupa. Para você ter uma boa arrumação, é necessário você saber o que fica e o que sai. É importante você começar dentro de você a fazer essa separação. Imagina aquele monte de roupa que você tem. Algumas não servem mais, algumas elas estão ali às vezes por algum tipo de apego e o que isso representa para você. Às vezes tem coisas guardadas pelo simples fato que outras pessoas lhe deram. Você continua guardando coisas que não são suas. E o que você vai fazer com esse novo espaço que sobra, por exemplo? Veja que simbólico isso, veja quanta coisa a gente pode carregar disso para a nossa vida. Porque é justamente quando a gente começa a arrumar as coisas externas que a gente também vai tendo estrutura para entender algumas questões internas. Porque uma vida organizada, ela é sinal de uma mente organizada. Porque nada mais confiável na vida do que a gente poder saber onde a gente encontra as coisas que a gente precisa. Sejam nas gavetas ou dentro da nossa própria cabeça. Se você gostou do vídeo, fez sentido para você, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com algum amigo e a gente se vê no próximo vídeo.